Gravar. Enquanto isso, nós seguimos com as metanoias. Ah, metanoias. Diz que o estudo em Lucas foi muito bom sábado, Marcos. Agora que chegou na fase boa. Ah, Cirlei me mandou mensagem. Diz que foi muito bom. Estão vendo direitinho aí? Tá aparecendo? Tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Então vamos lendo aqui enquanto a Mari vem chegando, ver se mais alguém está por aí. Quem quiser depois fazer perguntas, se atualizar, o último encontro, ninguém deu falta, mas tudo bem, né? No último encontro eu não consegui gravar porque o meu Google Meet tinha expirado a assinatura por causa do cartão de crédito e eu só descobri na hora que era de gravar. Mas estamos nas metanoias, então qualquer coisa, vamos resumindo, retomando alguma coisa que precisar, tá? Então vamos lá. Oi, Mari. Seja bem-vinda. Vamos entrar agora na vitória sobre o caos. A gente vai fazer uma síntese aqui da 21 a 27. Antes nós estávamos fazendo uma por uma, mas estava super cansativo e repetitivo, e daí eu decidi fazer nesse formato para a gente conseguir ter um aproveitamento maior, né? Agora que carregou da Mari. Oi, Mari. Iniciamos agora, então. Vamos lá. Nessa fase, Piche Sofia começa a emergir do fundo do caos com mais firmeza. Recuperando. Oi, Dani. Oi, tudo bem? Tá travando um pouquinho a internet, né? Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Se travar, porque eu acho que hoje tá bem em geral, assim, todo mundo falando por causa do tempo, né? Mudança do tempo. Resistindo às forças hostis e sendo cada vez mais assistida pelas emanações luminosas e pela intervenção direta da luz. A alma, antes humilhada e abandonada, começa agora a colher os frutos da sua persistência, purificação e arrependimento sincero. O Cristo interior começa a se manifestar com mais clareza em seu auxílio. E aqui é a 21, a ousadia da alma em reivindicar a sua luz. Sofia clama com autoridade: dá-me a luz que é minha por direito, não me deixeis ser devorada. O tempo de tua compaixão chegou. Aqui Sofia deixa a postura passiva e se posiciona diante da luz. Há uma maturidade em uma súplica. Ela reconhece sua origem divina e reivindica o que lhe é de direito. Trecho relevante aqui. Ó luz, dá-me a luz que é minha, me deixes na escuridão. Na interpretação de Raul Branco, destaca o progresso da alma. Não se trata mais de uma alma confusa, mas de uma consciência que aprendeu com a dor e agora exige justiça e restauração. Samael veria aqui o ego tendo sido suficientemente pulverizado para que o real ser possa emergir com ousadia. É a alma que, após derrotar legiões interiores, está apta a se unir ao Cristo interno. Reflexão terapêutica. Você consegue se posicionar diante da vida com autoridade espiritual? Em que área da sua vida você ainda se cala diante da injustiça interior? Você quer um plus aqui para a gente fazer uma reflexão. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse movimento de Sofia, independente da análise tanto de Raul Branco quanto do Samael, é essa questão da posição mesmo. E eu gosto, sempre faço uma análise pessoal, né, de como às vezes a gente se comporta, e eu me lembrei de muito tempo, até mesmo quando eu frequentava mais a casa espírita, de um sentimento de indignidade, uma coisa que sempre me acompanhou e que parecia, assim, ser muito espiritual.
não só dessa existência, hoje eu entendo que tem muita coisa que foi potencializado nessa, mas é como se, assim, todo mundo tivesse um mentor espiritual, todo mundo tivesse um propósito, todo mundo tivesse ajuda, menos eu. E não era uma coisa pensada, era uma coisa sentida. E aí eu fui entendendo, dentro de alguns estudos terapêuticos mesmo, que isso era um sentimento de indignidade, de não merecimento, de menos-valia. E aqui a Sofia, ela traz uma postura totalmente oposta a isso, entendendo ali o conceito, a ideia de que nós somos filhos de Deus, então herdeiros do universo, herdeiros do próprio amor, né? Porque se a nossa natureza é amor, e Deus é amor, então isso também é nossa herança. E essa postura dela de me dar o que me é de direito, né, é seu direito, é nosso direito acessar essa luz, acessar essa consciência divina, e tudo que for, que venha disso através, né, que seja mérito vindo disso. Então, eu fiz essa comparação, assim, entendendo esse paradoxo que às vezes a gente vive no movimento lá de indignidade, e também lembrei de quando a gente vê pessoas que até são muito religiosas e que estão ali fazendo tudo certo na vida, são pessoas boas e que estão sofrendo, vivem em sofrimento, sofrimento financeiro, saúde. Eu vejo pela minha funcionária, é uma pessoa muito, muito devota, assim, ela é da igreja evangélica, temente a Deus, tudo ela fala que Deus vai prover, tudo para ela, assim, tem um objetivo, tem as mãos de Deus, né? E aí, esses dias, ela derrubou o celular e quebrou, e aí ela estava sem dinheiro para fazer parcela, né, para comprar um novo celular. Eu estava conversando com ela sobre essa postura, eu falei, olha, Creuza, eu vejo você muito devota a Deus e tudo, mas falta fé em você mesma, você não acredita, e às vezes Deus está te colocando, usei a linguagem dela para falar com ela, né? Se eu falasse outras coisas, ela não ia nem considerar. E às vezes Deus está pedindo para que você tenha fé em você mesma, que você vai trabalhar, que você vai conseguir, que você vai encontrar meios de fazer acontecer, porque no movimento da vida dela, Deus tem que trazer a coisa prontinha ali, sem nenhum esforço, sem nada que seja da parte dela, né? Então, ela falava assim, se Deus quis que o celular quebrasse, é para mim ficar sem celular, então eu vou aceitar isso. E Deus sabe como ele age, o que ele faz, né? E aí eu conversando com ela sobre a postura dela, e aí incentivei, ela foi lá e fez uma parcela, e já pagou a primeira parcela, porque fez não sei o quê, e vendeu não sei o quê. Então, assim, coloquei para ela, você precisa, talvez Deus esteja te convidando a ter mais fé em você, que você vai dar conta, que você vai melhorar a sua condição financeira, que seu marido tem condições de trabalhar mais, de ser mais proativo nas coisas. E aí, depois eu lendo aqui esse trecho, eu fiz essa conexão entre esse movimento que às vezes a gente tem de uma indignidade tão tamanha e menos-valia consigo mesmo, que não dá permissão para as coisas chegarem. E aí deposita tudo no externo, que se for para acontecer, Deus vai dar um jeito de brotar um celular na casa dela, ela vai ganhar de presente, ela vai, né, alguma coisa vai acontecer. Mas e o próprio movimento? E o próprio merecimento de conquistar, de fazer, né, de atrair, de realizar alguma coisa? Então, isso me lembrou muito essa passagem aqui. Até tem uma outra história, assim, né, sobre, acho que é não sei se é um conto, o que é eu esqueço o nome como que denomina essa história, mas é do rapaz que estava na estrada, e a estrada estava muito ruim, e o pneu dele furou, e ele se ajoelhou e ficou orando para que Deus resolvesse a situação dele. E aí passou um sábio com seus discípulos, e eles, nossa, nós não vamos ajudar ele. E daí ele falou, não, nós não vamos ajudar, a gente vai seguir. E aí, mais para frente, encontraram um outro homem bravo, chutando o carro, pegando o macaco, mexendo as coisas para tentar trocar o pneu do carro dele, que estava furado. E aí aí o sábio disse, esse nós vamos ajudar.
e foram lá e ajudaram ele a trocar o pneu do carro. Aí eu lembrei também dessa história, né, simbólica, de como o movimento e o merecimento também atrai as coisas, né? E como a gente, às vezes, está distante disso por crenças, e muitas crenças religiosas, inclusive, de não merecimento, de punição. Lembrei daquele movimento que a gente faz que é muito falado no catolicismo, né? Minha culpa, minha tão grande culpa, quase que eu vejo o chicotinho, o flagelo lá batendo nas costas, porque essa questão da punição ser muito forte, né? Aí, se você erra, minha nossa, tem que se punir por isso. E às vezes não é uma coisa que nós fazemos deliberado, a gente faz no nosso cotidiano, mas inconscientemente a gente pode estar vinculado a isso, a esse não merecimento e a se culpabilizar pelos nossos erros e se punir. E isso cria um afastamento muito grande da energia divina, do nosso Cristo interno, da luz, né? E era como se Sofia também estivesse vivendo isso antes, e agora ela percebe que não, ela é merecedora, que ela pode pedir o que é dela de direito, ela é filha de Deus, então nada mais justo do que seja entregue a ela aquilo que ela merece, né? E ela está fazendo por onde? Porque ela tem uma movimentação proativa, ela vai em busca, ela não fica lá clamando pela ajuda, deitada, ó céus, ó vida, ó como tudo é difícil. E assim vai. O que vocês acharam desse trecho? Eu acho que a palavra é motivação, né? Achar um motivo para agir. E às vezes a pessoa fica a vida inteira, mas aí procurando no sofá. Uhum. E esperando que venha do céu, né? Sim, no movimento de transferência, né? É, E isso é o reflexo de indignidade e incapacidade, é. de acreditar se ser assim, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. É a Que é o história que... Ah, desculpe, Dani, pode falar. pode. É a história do que a gente sempre conversa do filho pródigo lá, né? Um saiu para... Pegou os bens, enfim, e saiu pela vida e quebrou a cara. Mas, na verdade, ele acelerou um processo de desenvolvimento dele, né, de criação de consciência. Quando ele sai, ele já é um movimento. O que ficou, na verdade, também, mas o que ele ficou meio se martirizando, né? Ah, porque eu sou sofredor, porque eu tenho que suportar meu pai, porque eu tenho que ficar aqui, eu estou levando toda essa carga no lombo e não sei o quê. Então, ele assumiu uma responsabilidade maior, mas ele também se vitimou no processo, né? Então, o que saiu e gastou dinheiro e quebrou a cara e enfrentou a sombra, enfrentou a solidão, enfrentou a fome, enfrentou tudo, ele desenvolveu muito mais, porque ele, né? Ele se lançou no mundo, é como a Sofia. A Sofia, ela tinha que se lançar. Não tem outra alternativa para a Sofia. Todos os contos que a gente vê, histórias, enfim, tudo que você lê, os livros de romance, qualquer coisa que a gente lê, é a trajetória de Sofia, né? É a trajetória dela. Cai no caos, briga, vai à falência, quebra, luta outra vez, consegue as coisas, né? Então, essa história do filho pródigo, na verdade, os dois são pródigos, né? Eu acho que os dois filhos aí, os dois estão num caminho. Só que quem acelerou mais foi aquele que saiu, aquele que se motivou a se mexer e sair e procurar alguma coisa, né? Talvez a trajetória dele foi mais sofrida, mas foi mais intensa, né? E o que ficou junto com o pai, ficou protegido, ficou ali, ficou criticando o mais velho, o mais novo, né? Foi egoísta, Foi né? mais egoísta, na verdade, né? Então, claro, ele vai também fazer a jornada dele da mesma maneira, né?
Por isso que não tem alternativa, né? Todos fazem a jornada. Agora, ou para frente, ou para trás, ou de um jeito ou de outro, não tem como fugir. Mesmo quem fica no sofá vai fazer a jornada, né? Porque vai chegar uma hora que não consegue mais projetar, porque fica tão escancarado, porque projeta tudo, né? Porque tudo é culpa dos outros, tudo acontece, tudo de ruim acontece com ele, tudo de bom acontece com os outros, é o que a Dani falou, né? Então, é o dia a dia de todos, né? Essa jornada da Sofia, essa queda da Sofia, é o que acontece com todos. É isso aí, é o nosso dia a dia mesmo. Muito bacana. Eu estava lembrando do ciclo ali que a gente estuda na psicologia transpessoal, do ego, né? Que o Samael, ele traz essa perspectiva mais egóica, né? Quando ele fala aqui, ó, tem sido suficientemente pulverizado para que o real ser possa emergir com ousadia. É a alma que, após derrotar legiões interiores, está apta a se unir ao Cristo interno. Então, egoicamente, a gente alimenta aquele ciclo vicioso: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. E, essencialmente, nesse real ser aqui, o movimento proativo: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Então, Sofia está nesse estímulo de capacidade, dignidade, merecimento, estima, valor. Bacana, né? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá? Nós vamos para 22. O tempo da justiça chegou. Sofia clama para que os inimigos da luz não retornem ao seu lugar de origem e que sua própria luz seja restaurada, que os regentes do caos não mais acendam. O apelo de Sofia reflete a lei da justiça cósmica. Ela não deseja vingança, mas sim que a ordem divina se cumpra. Aqueles que não seguem a luz não devem ter acesso a ela. Na perspectiva de Raul, ele observa aqui uma transição da passividade à ação consciente. Sofia não quer mais apenas ser salva, mas colaborar com a justiça divina. E justiça é diferente de punição. Eu ainda sinto assim, preciso exercitar, talvez aprofundar, assim, para começar a sentir essa diferença entre justiça e punição, porque elas parecem muito próximas aqui nesse sentido, né? O pedido para que os injustos não ascendam pode ser entendido como o clamor da consciência para que os elementos egóicos não voltem a assumir o comando da psique. Olha, aqui Samael já traz uma percepção que ajuda um pouco. Para que não no sentido de punir, mas para que eles não acessem meios ou formas de voltar a assumir o comando, para que eles não tenham poderes nas mãos, para que a gente não dê ferramentas para esses movimentos nossos, ou que a gente dê munição para que eles continuem atuando dentro de nós, né? Quando a gente sai desse movimento, por exemplo, da indignidade, do não merecer, e acontecem situações na nossa vida onde a gente pode cair de novo na ideia do não merecimento. Então, é não dar essas munições, é tornar isso tão consciente a ponto de que eu não vou ficar dando subsídios para que essa parte minha, esse movimento dentro de mim, ele continue aflorando e tomando conta. Como não dá forças para um sentimento que já está, que às vezes estava ali, ou que teve um padrão de muito tempo, né? Neurologicamente falando, quando a gente cria, estabelece esse movimento, a gente já está ali criando caminhos neurais, né? A rede neural, ela já funciona daquela forma, para que quando eu vou receber alguma coisa na vida, eu já tive um sentimento de indignidade. Não, imagina, para mim, da onde? Não, eu não mereço. Seja um reconhecimento, seja um presente, seja uma coisa que você recebe, até do seu próprio trabalho,
E se a pessoa, às vezes, tem aquele hábito de estar sempre repetindo aquele padrão, pode ser que, se você não estiver vigilante, atento nessa transformação, você vai lá e dá munição de novo. E aí o sentimento de indignidade vem. E é tão interessante, gente, estudar isso na parte neurológica, que não é nem energética, ou a gente falando de, sei lá, de lei da atração, nada nesse sentido, mas é químico mesmo, é da química cerebral. O nosso cérebro, ele trabalha de uma forma a criar honrarias para a nossa vida. Então, a gente honra aquilo que tem no nosso sistema, na nossa rede neural. Por exemplo, se eu carrego ou alimento uma rede neural de indignidade, e aí o que vem a mim, eu acabo envolvendo, como se eu estivesse embrulhando no pacote de presente, esse ganho com esse sentimento de indignidade, eu vou criar sinapses neurológicas, caminhos neurológicos para visualizar ou atrair uma situação onde eu perca aquilo que eu ganhei. É igual, assim, trazendo um comparativo, né? Quando você quer comprar um carro de marca X, você começa a ver muitos daquele. Quando você está grávida, você começa a ver criança e coisa de criança e de bebê e mulher grávida por toda parte. Porque você programa o seu cérebro sem perceber para estar atento àquilo. E, de certa forma, acaba acontecendo com mais frequência. E aí, quando a gente não está atento, a gente diz assim, tá vendo? Sabia. Não é para mim mesmo, né? Não era para acontecer, não é para ser meu. Aí se eu ganho aqui, nossa, eu tinha um padrão assim muito forte. E eu comecei a perceber isso nesses estudos de conquistar alguma coisa, mas lá na frente dar um jeito de perder, principalmente relacionado à saúde. Então, sempre alguma conquista material de trabalho, eu ficava doente para poder gastar no médico. E aí ficava deslocando daqui para lá, porque tinha esse movimento do não merecimento, era coisa muito forte. E ainda não cheguei nesse patamar da Sofia aqui, mas eu entendo que se eu estou estudando isso é porque eu já posso, então eu quero. Eu vou reivindicar minha luz. Tenho direito. É como dizia Paulo, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Uhum. Mas eu acho, eu concordo com tudo, Dani. Só que eu acho que existe uma coisa que eu acho que esses caminhos neurais que você fala, né? E não é só esse movimento egóico que ele fala, porque é um hábito, é uma cultura, é alguma coisa assim que muitas vezes vem lá da família, né? A coisa é tão arraigada, é tão familiar, que você cai, né? É tão automático que você acaba caindo naquele padrão. É difícil, né? Porque o próprio Paulo falou, né? Puta merda, mas e ele era um santo, né? O que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço. Então, tem que ter uma humildade muito grande para você seguir e tem que ter eu acho, uma lucidez, que é a consciência muito grande, para você saber o que o que o teu Deus interno, enfim, o que o teu inconsciente está te pedindo para você fazer. E você seguir esse teu Deus interno, né? E muitas vezes ele vai te levar para um caminho que não é bom para você. Esse é o caminho de justiça divina, porque muitas vezes é terrível, né? Muitas vezes ele pega lá uma pessoa muito rica, sei lá, um filho de um cara muito rico, e transforma esse filho de cara muito rico num padre, entendeu? Como que é compreensível para a família? Como é compreensível para o próprio cara, para o ego do cara? Pô, mas eu tenho toda a grana do mundo, eu posso aproveitar, viajar, conhecer, mas alguma coisa dentro de mim me leva a levar uma vida enfiada num mosteiro aí, sei lá. Então,
se fosse tão fácil, né? Todo mundo estava iluminado, mas é muito difícil, né? É como se existisse um poder dentro da gente que trava, né? Muitas vezes, intuitivamente, você sabe o caminho, alguma coisa dentro de você diz, é esse o caminho que você tem que seguir. Mas tudo em volta de você te leva para outro caminho. Então, e o Paulo já reconhecia isso, né? Quando ele falou essa frase, ele já sabia disso. É porque evolução envolve abdicar de coisas que a gente gosta, Exatamente. Difícil. ou está confortável já, ou requer o esforço, e aí vai ter o sofrimento, né? Porque você, tipo, vícios, né? Vai precisar, tipo, eu que estou tentando parar de fumar. É muito difícil. E é o esforço que eu tenho que fazer, que eu estou tentando, mas eu vou conseguir? Não sei. Deveria me dedicar mais? Provavelmente. Então, tudo. E aí eu sofro, né? Quando eu estou sem o cigarro, é um. Tudo Aí, desorganiza. aí o Aí, sofrimento faz alimentar aí vem. o... Mas eu estou dando um exemplo bem. Um Fico exemplo bem pensando. que nós vivemos mesmo. Não, eu fico pensando assim, né? Na nossa evolução, para não ter mais inveja, para deixar de ser orgulhoso, para se tornar humilde. Mas eu acho que envolve coisas bem aparentemente pequenas, quando a gente vê do ponto de vista espiritual, mas para nós aqui ainda são muito intensas. Os vícios mesmo, eu acho que cada um deve ter assim os seus, as suas dificuldades, né? A gente tem muita coisa, né? Se não tivesse, nós não estaríamos aqui. Mas são pequenas coisas que às vezes para uma outra pessoa, eu, por exemplo, que nunca tive problema com cigarro, não tenho a percepção e não consigo mensurar a dificuldade que ia ser. Mas, em contrapartida, eu tenho com comida, é uma coisa que eu trabalho há bastante tempo com a questão da compulsão alimentar. Então, aos olhos dos outros, parece, né? Às vezes a outra pessoa ela tem facilidade com isso, mas para quem vive ali a situação, é uma guerra que você precisa, né, de força, às vezes cansa, às vezes você precisa se permitir descansar. Não é tão simples quanto parece. É só quem sabe, né, as suas próprias lutas internas que sabe o que está passando. E a dor e a delícia de ser quem se é, né? Porque não nós temos coisas grandiosas e maiores do ponto de vista da própria percepção, mas eu acho que essas aparentemente pequenas não são tão pequenas assim. São questões muito intensas, e quando a gente vai conseguindo superar elas, vai percebendo que é capaz de vitórias um pouco maiores também, né? Mas fácil não é. É trabalhoso. A gente precisa, né, também tirar o termo difícil, porque senão a gente potencializa mais ainda, né? A linguagem, ela intensifica mais a situação, e trocar o difícil pelo trabalhoso, mas dá trabalho. Às vezes é uma encarnação, duas, três, em uma situação, em um ponto, em um vício, em uma dificuldade. Sabe-se lá quanto tempo a gente está trabalhando em algumas coisas do orgulho, né, que já vem aí rondando a nossa vida há bastante tempo. É a 23, né? Reafirmação da identidade da luz. Sofia reafirma que é da luz, que sua missão é com a luz, e que seus perseguidores a atacam por ignorância. Se não fosse a tua ordem, eles nada poderiam fazer. Sofia aqui assume um olhar de compreensão superior, mesmo ao caos, de alguma forma, está sob a ordem divina. A alma aceita sua dor, como parte da pedagogia da luz. Raul Branco vê aqui o amadurecimento da alma, que já não vê os seus opressores como inimigos pessoais, mas como instrumentos que revelam suas fraquezas e fortalecem sua luz.
E Samael traz a consciência da ordem divina, mesmo na dor. Essa consciência da ordem divina, mesmo na dor, é o que Samael chama de sabedoria do ser. Quando o iniciado começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, coopera com o propósito superior. Eu acho que em questão de percepção, pelo menos, nós já estamos bem evoluídos nessa fase de reconhecer, talvez ainda precisamos viver um pouco mais isso na prática, mas reconhecer essas ferramentas, as pessoas, as experiências, os vícios, como ferramentas mesmo para o nosso crescimento, né? Aliados, que é como o Marcos deu o exemplo do filho pródigo, que acelerou o processo saindo da casa do pai ou se afastando da casa do pai. Então, é como se toda aquela experiência fosse isso daqui que o Raul falou, de certa forma, o Samael também falou. É nessas experiências que a gente tem ali o impulsionar do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Será que ele teria despertado para aquilo que ele percebeu no afastamento se ele tivesse ficado ali ao redor junto com o outro irmão? Muito provavelmente não, né? Até porque não aconteceu com o outro. E simbolicamente a gente pode ver quantos pródigos existem dentro de nós que às vezes se afastam e pela dor aprendem algumas coisas, e quantos filhos, né, os mais velhos, estão ali ao redor da casa ainda, precisando ter esse movimento de talvez sair. Às vezes a vida vem e convida a gente a sair meio que obrigatoriamente, para que esse despertar ele aconteça mais rápido, né? Então, nós somos capazes de olhar para a dor e ver nela um instrumento da luz? Somos, mas aceitar, estamos no caminho também, trabalhandinho. Como pode transmutar o sofrimento em crescimento espiritual? É aquela ideia de olhar para o sofrimento e entender que o sofrer faz parte da interpretação. A dor, ela faz parte do crescimento, mas o sofrimento é uma criação. É uma criação nossa, de como a gente está lidando, interpretando, recebendo, porque no sofrimento, quase que inevitavelmente, dentro da minha perspectiva, não existe a revolta. Porque no sofrimento eu não estou aceitando, seja o que for. E na dor, eu ainda vivo a dor da experiência, mas sem necessariamente sofrer, porque aí eu vou para esse olhar aqui, de ver como instrumento da luz. Então, quando aquela pessoa te irrita, você olha para ela e não fala em voz alta, mas você pensa, instrumento da luz. Vamos lá, né? Agora a gente vai vamos nomear nos próximos dias aí instrumentos da luz, tá? Fiquem atentos. Da 24 a 27, conclusão da purificação profunda. Essas últimas metanoias dessa fase trazem reafirmação na confiança, certeza da vitória sobre o caos, reconhecimento da fidelidade da luz, gratidão pela preservação da centelha divina, mesmo nos momentos mais sombrios. Tu me fizestes descer, ó luz, e foi por tua vontade que eu fui provada, mas não me abandonastes. Raul Branco diz que Sofia, nessa altura, é quase outra, transformada, firme e serena. O caos ainda a cerca, mas já não a domina. E Samael diz que o ego perdeu o seu trono, o iniciado está pronto para receber instruções mais diretas do Cristo interno. Olha, a coisa está ficando boa por aqui, hein? Que interessante essa fase, ó. O ego perdeu o seu trono. Então, o ego não deixou de existir, o ego não foi vencido no sentido de ser eliminado. Ele só não comanda mais como superior, que é o que hoje ainda nós vivemos. O ego ainda nos comanda, e o ego no sentido adoecido, e não no sentido conservação. O ego conservação é uma coisa, é o nosso instinto de sobrevivência
e tá tudo bem. Agora, o que nós temos, na verdade, né, deveria substituir essa palavra ego por egoísmo, que é o culto ao ego, e não o ego por si só, porque o ego por si só, ele não tem esse domínio, a não ser quando a gente está em risco, né, está se colocando em perigo, aí o ego, ele vai tomar a frente ali, e as decisões, elas são, muitas vezes, provenientes dele. Então, se você está correndo um risco, você está na iminência de um acidente, esse movimento ali instintivo, o instinto de conservação, que é o ego, ele vai se colocar e você vai tomar uma atitude para se proteger. Agora, o que seria o movimento do egoísmo? Eu nem estou, nem na iminência, nem passando perto de sofrer um acidente, e eu já estou me precavendo, eu já estou em estado de defesa, eu já não quero nem viver aquela experiência, porque vai que acontece. Então, esse seria um movimento do egoísmo, e o ego, ele tem essa função de proteger, né? Então, digamos que o egoísmo perdeu o seu trono, e o iniciado está pronto para perceber instruções mais diretas. Quando eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? O movimento da gente, do perdão. Digamos que tem aquela fala, né? Que perdoar é divino, mas devolver na mesma moeda é sensacional. Não tem coisa mais prazerosa do que a vingança, né? Então, olha aonde tem egoísmo e aonde o egoísmo não predomina. Às vezes eu tenho ali a intenção, eu gostaria de devolver na mesma moeda, sabe? O prazer de fazer aquilo tá ali chamando, mas eu escolho, eu dou vazão para a consciência e eu decido por não fazer, é uma decisão. Aí o que acontece nesse movimento? Eu ainda tenho o egoísmo, ele está ali, latente, mas eu não permito que ele tome o controle. Sabe aquela coisa de que olho por olho, dente por dente, não levo o desaforo para casa, bateu, levou, isso é egoísmo. Jesus fala disso naquela passagem de dar a outra face, que é mostrar uma outra perspectiva, não é sair apanhando dos dois lados, mas mostrar uma outra perspectiva de como lidar com aquela situação. Então, se, por exemplo, a Dani me feriu de alguma forma, eu vou lá e vou ferir ela ou alguém que ela ama como uma forma de punir ela. Imagina o ciclo que isso não gera. E aí a Dani, ou a pessoa que eu feri por conta disso, vai vir querer fazer isso comigo de novo. Pensa? É a historinha reencarnatória da cerca também, né? Já ouviram essa história? Dos dois vizinhos de chácara que iam lá e ficavam brigando pela terra, daí passou gerações e gerações, um ia lá, o filho puxava a cerca, empurrava a cerca para lá, aí vinha outro, empurrava a cerca para lá, e assim eles passaram, encarnação em encarnação, até que no planejamento reencarnatório da última, vocês vão assim, voltar assim, mas pelo amor de Deus, não me bota a mão naquela cerca, deixa a cerca onde está. Então, é esse ciclo que a gente vai interrompendo quando nós estamos estimulando, então, essa parte consciencial, a parte do Cristo interno. E, sinceramente, gente, já tem muitas coisas que nós já fazemos. Se a gente começar a observar, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que... A gente só pensa agora, a gente não executa. Faz, né? Não faz mais, só fica no nível do desejo e não da execução. Olha quanta evolução! Aí, quando falam que a humanidade não evoluiu, eu falo, gente, mas como assim? Onde que a gente está vendo falta de evolução? Talvez está devagar? Tá, mas tem muita evolução. Agora a gente não mata por qualquer coisa, a gente tem intenção, mas não faz, né? Você já não tem mais... os direitos, eles já estão muito mais a menos, a gente já tem leis que nos obrigam a agir de uma forma que às vezes a gente não gostaria, mas né, você não pode mais agir com preconceito. Olha o quanto a gente evoluiu. Antes é como se fosse direito do agressor agir com preconceito, quanta violência se praticava com um suposto direito, desde de tudo, né, de matar, de estupro, de tanta coisa que a pessoa se acreditava estar no direito de fazer aquilo e simplesmente fazia. Preconceito religioso, quanta coisa.
que hoje nós ainda vemos, mas não é a coisa tão explícita, e quando é possível, existe uma consequência. Quando a justiça consegue fazer o seu papel ali, existe uma consequência para quem age assim. Lá na era medieval não era assim, gente. Então evoluímos sim. E quem é que estava lá, se não éramos nós mesmos? Quando falo da crucificação de Jesus, né? Eu tenho uma percepção, assim, um pouco controvérsia sobre a própria crucificação. Na minha percepção, Jesus não precisava, não significa que não foi importante, que não teve, né, não foi um marco gigantesco, que não foi modelo e exemplo para muita coisa, que inclusive a gente está estudando hoje. Mas quem decidiu crucificar Jesus fomos nós. Foi a ação da maioria ali das pessoas. E quem é que estava ali? Não sei, talvez eu, talvez pessoas muito próximas a mim, que decidiram. Se a maioria tivesse falado não e escolhido o tadinho do outro, ele tinha pagado a conta lá, né? O Barrabás, né? Mas, enfim, foi uma decisão. Foi um movimento humano que fez com que aquilo acontecesse. A gente tinha livre-arbítrio já para dizer não, e as coisas poderiam ter acontecido, Jesus ter mostrado toda o seu poder, como já estava fazendo, de uma forma muito menos sofrida, que não era necessário, mas como aconteceu, utilizou-se da situação. Então, nós temos escolha, e a gente vem fazendo essas escolhas dia a dia, né? Em tudo. Eu acho que o objetivo de Jesus na época foi dar esse exemplo, né? De um ego vaso que suporta a carga imposta a ele, né? Que ele falou lá, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for de teu... Como que ele falou? De teu gosto, não de... Sei que não é. Se for necessário, Da que tua seja feito vontade. da tua vontade. Então, eu entendo o ego aqui como... tudo bem, ele perdeu o trono, mas é um ego que suporta a missão. Ele fica poderoso como ego, né? Eu pensei até agora nessa mulher que ganhou o prêmio Nobel, né? A Maria Corina Machado. Então, ela tem um ego forte para suportar isso, porque junto com isso vem uma porção de coisa, e coisa que ela já trilhou, né? Enfim, ela é uma pacifista e está tentando conseguir salvar uma nação que está num totalitarismo desgraçado. Agora, se ela vai transformar isso aí num movimento egoísta ou não, não sei, né? Se esse ego dela ficar muito inflado, talvez ela fique egoísta. Mas talvez não, né? Talvez esse ego aí é tão grande e ela é tão forte que suporta toda essa carga que vai vir. Que é exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Jesus suportou, ele não rachou, ele não quebrou esse vaso. O problema da gente é que a gente tem um vaso muito fraquinho. E se toda essa carga aí que a gente supõe, não é carga, né? Mas, enfim, talvez o que esteja traçado para nós viesse para dentro desse ego e a gente suportaria, ou a gente quebraria, né? Então, acho que é nesse sentido. O ego ele tem que ser forte para suportar tudo que está dentro de você. Toda essa dor que vem e tudo que arrasta, né? Se você realmente tentar ser quem você realmente nasceu, ou o que você nasceu para ser, você vai precisar dessa força. Mas que não se transforme em egoísmo, né? Porque muitas vezes essa força vem, né? Um exemplo, sei lá, um grande empresário, o cara que tem uma empresa que tem 100 mil empregados, 50 mil empregados. Esse cara tem que ser extremamente forte, ele tem que ter um ego extremamente forte, né? Ele tem que ter um ego poderoso, porque como que ele administra uma empresa dessas? Mas ele está cumprindo uma missão, ele está dando lá emprego para 50 mil pessoas, então a missão dele é muito pesada, né?
Agora, como que ele poderia ser egoísta, então, transformar isso em um egoísmo? Sei lá. Aí ele pode pensar, bom, com o dinheiro que eu tenho, eu vou viver 50 mil anos ficando na praia todo dia e aproveitando a vida e vou desempregar todo esse povo aí, né? Então, nesse caso, ele estaria sendo uma pessoa egoísta e não suportando essa carga toda essa carga que veio de algum lugar para ele, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão de Jesus foi mais para exemplo. Sim, Exemplo que ficou de uma pessoa, que é possível uma pessoa encarnada como homem suportar essa carga. sim. Tanto que, assim, teve permissão, né? Se Jesus quisesse evitar, ele teria evitado toda uma vida de entrega ali, se ele quisesse, né? E quisesse ter dito não para a missão dele, ele teria dito. Faz parte do livre-arbítrio. Mas, então, ele permitiu que acontecesse. Mas poderia, o que eu quis dizer assim, no sentido das escolhas humanas, a gente poderia não ter feito parte disso? Poderia. Não ter sido quem optou por ele? Sim. Né? Mas, obviamente, tinha uma necessidade de ser feito, tanto que aconteceu porque existia um propósito envolvido, né? Que não é para nos salvar, como a igreja prega. Diga-se de passagem, gente. Que coisa. Aqui eu não sei se eu já li. Sofia saiu do fundo do poço e agora caminha com firmeza. A luz não é mais um sonho distante, mas uma presença interior que a guia. O buscador também é chamado a passar por essas etapas, lembrando sempre que o mérito maior é manter a fidelidade quando a luz parece ausente. Aqui a gente entra na fase 7, já que é a restauração progressiva de Sofia. Tá? No contexto geral dessa fase que nós vamos entrar, é iniciado um processo claro de reconstrução espiritual de Sofia. Sua jornada começa a mostrar os frutos de perseverança. Após muito sofrimento e clamor, a luz finalmente começa a responder com mais intensidade. Jesus e os discípulos se tornam participantes ativos da sua elevação. A consciência de Sofia está mais desperta, mais humilde e mais alinhada com a luz. Ainda existem opressões, mas já se percebe um movimento de ascensão. Lendo isso aqui, eu pensei sobre a própria encarnação de Jesus. É como se a gente lendo isso aqui conseguisse visualizar ele, né? Ele teve ali os momentos onde ele foi testado, inclusive, né, momentos bíblicos que falam sobre os 40 dias no deserto e toda a própria movimentação dos fariseus e toda a negação que tinha ali daquilo que ele estava pregando e colocando. Então, ele passou por muitos desafios, não foi assim, foi lá e falou e todo mundo disse amém e aceitou, né? E na própria vida dele em si, não foi uma vida fácil, com tudo acessível. Então, ele teve as próprias provações, mas ele já estava nesse movimento, ele já mostrou, a história mostra, pelo menos, que... cadê aqui onde eu li? Que a consciência estava desperta, mais humilde e alinhada com a luz. Então, simbolicamente, quando ele falava, eu estou no Pai e o Pai está em mim, quando ele usava as parábolas ou explicava de forma alegórica os ensinamentos ali para os discípulos, ele trazia já uma percepção de consciência que para mim fez uma relação com essa encarnação, com a própria encarnação dele ali, esse trecho aqui que a gente vai ver. Verso original. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Que o povo de Israel diga, é eterna a sua misericórdia. Aqui vemos Sofia louvando com força. Ela inicia essa metanoia não mais com um lamento, mas com um espírito de gratidão. Ela se ancora na misericórdia eterna da luz.
É o primeiro sinal claro de que sua consciência está se estabilizando e sua fé amadurecendo. Raul ressalta que o reconhecimento da misericórdia é o que torna Sofia digna da redenção. A gratidão transforma o ser. Samael associa esse louvor à capacidade de render culto ao Cristo íntimo. A gratidão é vista como um poder alquímico que eleva a energia do coração e dissolve o ego. Aqui algumas reflexões, né, sobre reconhecer misericórdia da luz em nossas vidas e onde eu posso trocar queixas por gratidão autêntica. Isso é verdade, gente. A gente vê na prática mesmo o quanto o movimento de agradecer e de reclamar, que eu não estou falando só da reclamação daquela murmúria, mas quando você reclama, é como clamar de ré, como você está clamando o negativo. Então, eu reclamo da minha saúde, eu reclamo da minha vida, eu estou clamando, não deixa de ser uma clamação. É um movimento de clamar, só que para algo que eu não estou gostando. Então, o que vai acontecer? Mais do mesmo. Porque eu estou entrando nessa vibração, eu estou atraindo isso para a minha vida. Então, lembre-se, se você está reclamando de alguma coisa, saiba que é melhor parar. Lembra como é que nós íamos denominar ali? Esqueci o nome já do negocinho lá em cima. E onde posso trocar queixas por gratidão seria isso, né? Agradecer nada mais é do que a graça de ser. Você reconhecer a graça de ser, de estar, de viver alguma experiência. Esse era o qual? 17º. Se tiverem algo a declarar aí a próprio favor, pode abrir o microfone, tá? Quem cala, consente. Verso original. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as venci. O Senhor é minha força e meu canto, foi para minha salvação. Interpretação espiritual. Sofia celebra a vitória interior contra as opressões que antes a abatiam e reconhece que não foi por força própria, mas pela luz que opera nela. Raul Branco destaca que essa é uma fase de vitória sobre as forças inferiores, e Sofia supera a ilusão do caos ao afirmar-se no nome da luz. Samael diz que a vitória sobre os inimigos representa a dissolução de agregados psíquicos. O nome da luz é o verbo, a palavra sagrada que transforma. Os agregados psíquicos, né, os arcontes, aeons e os nossos movimentos egóicos. Que inimigos internos já reconheci e venci com a força da luz. A gente tem, né? Sempre tem. Me chamou a atenção aqui essa fala. Reconhece que não foi por força própria, mas pela luz que opera nela. Isso daqui, quando mal interpretado, transfere a responsabilidade para fora. Que talvez a gente possa simplificar nessa fala que eu usei com a minha funcionária, para que ela tenha fé nela também, não só em Deus. Porque senão eu vou transferir para fora, que tudo acontece, tudo vai prover na minha vida externamente, alguém vai fazer por mim. Então eu me torno uma pessoa religiosa passiva, dependente dos outros movimentos, ou de que movimentos exteriores aconteçam para que as coisas internamente aconteçam, né? Então, a luz que opera dentro de mim, que eu vá ao encontro, eu sou essa luz, na verdade, não é que eu vá ao encontro dessa luz, eu sou essa luz, então eu preciso permitir que ela flore. Tem uma fala de Jesus que eu gosto muito, que é uma das coisas que consta no meu livro, né, uma interpretação que eu fiz, que é dessa fala dele, brilhe a vossa luz. Essa fala de Jesus, ela simplifica, ou ela abrange toda essa proposta da luz interior que todos nós temos, e que
por esse movimento do afogar ou dos agregados psíquicos, a gente vai afogando essa luz. E quando a gente vai tirando esses agregados e permitindo ser a luz, porque nós somos a luz, a gente não vai se tornar a luz, ou não vai ao encontro da luz, a gente vai permitir que a luz brilhe. Só isso. Ela já existe, eu já sou, mas eu preciso ter movimentos para que essa luz se expanda. Porque, por enquanto, ela está mascarada por um monte de camadas vinculadas a esses movimentos que a gente ainda tem. Quem não leu, último capítulo do livro, Você, Seu Próprio Terapeuta. Lá eu falo sobre isso. É bem legal. Deixa eu ver que horas são. Nossa, vai acabar. Deixamos essa para a gente refletir na próxima. Deixa eu ver. Tem só esse aqui, vamos terminar? A gente ir para um outro assunto? 19 que eu ia ler, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Dai graças ao Senhor porque é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Interpretação. Sofia entende agora que o seu processo de queda e rejeição fazia parte da sua redenção. Aquilo que parecia perdido foi redirecionado como alicerce. Então, estruturou ela para que ela conseguisse manifestar a luz que ela está agora manifestando. A pedra rejeitada é o eu rejeitado, que é ressignificado pela ação da luz. Então, ela toma um espaço de direito também, e ela tem uma importância. A pedra angular é a pedra filosofal, o Cristo íntimo formado no coração do iniciado. Em que aspecto da minha história preciso aceitar o que antes rejeitei? Tá, vamos ficar com a pergunta e ver a 20 e 21 aqui. Nesse trecho, finais da fase 7, Sofia está cada vez mais purificada, ela continua louvando, reconhecendo a luz como fonte de toda a sua força. Jesus e os discípulos já intervêm mais claramente, e a ascensão já é quase iminente. Temas-chave: o louvor constante, confiança, alinhamento com o mistério. Aquele que caiu e clamou com sinceridade, agora louva com verdade. Aqui já é para outra coisa, fase 8, enfim. Era esse trechinho final aqui. Deixa eu ver se passou alguma coisa. Se alguém quiser comentar, percepção aí das últimas palavras. Eu preciso aprofundar um pouquinho nessa questão do conceito da pedra angular, da pedra filosofal. Eu sei que tem uma simbologia sobre isso, né? Eu lembrei, Dani, como chama lá, do seriado lá de Cristo. Quando The Chosen? The Chosen, quando Cristo fala que, eu não lembro os nomes agora, mas que ele seria Pedro, seria a pedra angular da igreja. E o outro fala, mas ele é tão, como fala, reativo, ele tinha as características da personalidade dele que não seriam da luz, né? Aí Jesus fala, mas é esse mesmo que é o objetivo, é que ele se volte para a luz e se torne a luz, nesse sentido assim, né? Uhum. E seguiria essa pedra rejeitada, ele teria que rejeitar o eu dele e ressignificar para a ação da luz. Me lembrou bastante isso. O nome dele, né, que era Simão, agora é Pedro. Isso, Simão, eu confundi com João. Simão. Isso mesmo. Interessante, né? Um ótimo exemplo para usar como referência foi uma pessoa, um ser humano como qualquer um, com seus desafios, e alguns desafios até bem característicos ali, né, de Pedro. Pedro é uma personalidade muito forte. Muito interessante. É isso então, pessoas. Muito bom.
está se movimentando, estamos saindo um pouco do sofrimento e indo, né? Já contemplando novos ares aí. Vamos ver o que vem pela frente da história da Sofia. Cenas para os próximos capítulos daí. Muito interessante mesmo. Bom, Preciso ir. joia? Então, Então tá bom. Até a Tchau, boa próxima. semana Tchau, pra tchau. você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Parar de compartilhar e